dia, meus queridos! E hoje eu não apareço, porque hoje é dia deles, dos meus alunos, dos corajosos que decidiram participar comigo desta intro. Valeu! Bom dia, turma! Hoje é a aula 103 na apostila 5, Produtos Notáveis. Está na página 88. Atenção nessa aula. Oi, gente! Tudo bem? Então, tem um link lá no formulário com as respostas das atividades que a professora não fez na videoaula. Então, depois que acabar, vocês correm lá e conferem para ver se está certo, ok? Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu vim fechar com chave de ouro avisando para vocês que teremos tarefa no Google Forms hoje. Não deixe de fazer porque vale ponto de tarefa. Bora lá? Tchau! Bom dia, pessoal! Eu sei que a aula 102 estava bem complicada perto das aulas que a gente viu até agora. A aula 103, ela não fica muito atrás da aula 102. Na verdade, ela é uma continuação da aula 102. Então, se a gente tiver um tempinho, eu vou fazer uma aula de revisão sobre a aula 102 e a aula 103. Mas fiquem tranquilos que este conteúdo da aula 102 e da aula 103, vocês vão ver de novo no 7º ano, vão ver de novo no 8º, no 9º. Então, se não deu para aprender perfeitamente agora, em tempos de pandemia, a gente vai ver esse conteúdo de novo. Então, não fiquem nervosos, tá bom? Então, vamos começar com produtos notáveis. O que são produtos notáveis? O produto notável são multiplicações de polinômios, que a gente já viu em algumas aulas. Eu falo polinômios, mas nada mais é do que expressões. A gente tem 5 produtos notáveis. Vejam bem, ó. A gente tem o quadrado da soma, o quadrado da diferença, o produto da soma pela diferença, o cubo da soma e o cubo da diferença. O que eu posso adiantar para vocês? Hoje a gente vai ver só os 2 primeiros. O ano que vem a gente vai ver os 2 primeiros e o terceiro. E no 8º ano vocês vão ver os 2 de baixo, certo? Então, nós vamos rever tudo isso aqui. Então, não fiquem nervosos. Então, a gente vai ver quadrado da soma e quadrado da diferença. Vou tirar o papel e a gente vai começar. Então, vejam aqui que no primeiro, ele não fala na apostila de vocês, resolva o quadrado da soma. Ele fala, usando produtos notáveis, calcular. Bom, nós temos, neste caso desta aula, nós vamos usar 2 produtos notáveis. O quadrado da soma e o quadrado da diferença. Quando eu sei que é quadrado da soma e quando eu sei que é quadrado da diferença? Primeiro, quadrado da soma, ele tem um maisinho, ó, é quadrado, não é elevado ao quadrado, então, ó, quadrado da soma, isso é quadrado da soma. Quadrado da diferença, ó, ele tem um sinal de menos, ó, quadrado da diferença, certo? Então, eu já consigo olhar pelo sinal quando ele é da soma e quando ele é da diferença. Como que eu faço isso? Eu tenho 2 maneiras de resolver tanto o quadrado da soma quanto o quadrado da diferença. Eu vou resolver de uma maneira e depois, em uma outra aula, numa aula de revisão, eu ensino uma segunda maneira que eu acho mais fácil, mas precisa muito do cálculo mental, que eu acho que para vocês ainda é difícil. Então, o que eu vou fazer? Ó, é a mesma coisa da aula passada. Essa turminha que está dentro do parênteses, ela repete 2 vezes. É como se fosse 2 ao quadrado. Como que eu faço 2 ao quadrado? Eu não faço 2 vezes 2? Então, aqui é A mais 3B ao quadrado. Então, eu vou repetir essa turminha 2 vezes. Então, eu vou pôr assim, ó. A mais 3B uma vez, vezes A mais 3B pela segunda vez. Lembra que eu falei que produtos notáveis é a multiplicação de polinômios? Ó, é a multiplicação dos 2 termos que eu repeti 2 vezes. Quadrado da soma. Então, agora, como que eu resolvo? Como é uma multiplicação, toda essa turminha aqui multiplica
a turminha que tá aqui. Então, o primeiro, ele vai multiplicar todos os de lá, ó. E o primeiro com o primeiro e o primeiro com o segundo. E o segundo vai multiplicar todos os de lá, ó. O segundo com o primeiro, o segundo com o segundo. E eu vou fazer a multiplicação. Eu vou pôr aqui na frente, tá bom? Então, olha lá, ó. A vezes A é A ao quadrado. Lembra, bases iguais, eu conservo a base e somo a potência. 1 mais 1, 2, ó, A ao quadrado. A vezes 3B, eu não consigo multiplicar uma letra com um número e nem essa letra com essa letra, porque são letras diferentes. Então, eu vou fazer, ó, na frente do A aqui eu tenho 1. 1 vezes 3, 3. Número com número, letra com letra. A vezes B, AB. Que sinal que eu vou pôr no meio aqui, ó? Não é um positivo? Então, eu vou pôr positivo. Agora, como eu já fiz o primeiro vezes todos os de lá, eu vou fazer o segundo vezes todos os de lá. Então, vai lá. 3B vezes A, lembrando que aqui tem 1, número com número. 3 vezes 1, 3. Aí, BA, eu vou pôr na ordem alfabética. AB, para ficar igual a esse aqui. Mais com mais, mais. Agora, o segundo vezes o segundo. 3 vezes 3, 9. B vezes B, B ao quadrado. Lembrando, regra de sinal. Mais com mais, mais. Parece que eu acabei. O que eu quero que vocês entendam? Que quando eu tenho o quadrado da soma e eu vou repetir ele 2 vezes, os termos iguaizinhos, eu tenho que lembrar que vão ter 4 termos no fim. E quando ele for iguaizinhos, veja, eles são idênticos, ó. A mais 3B, A mais 3B. Os dois do meio sempre serão iguais. Olha bem, ó. 3AB mais 3AB. Então, eu vou somar. Vamos supor que eu tenha 3 abacaxi mais 3 abacaxi, eu vou ter 6 abacaxi. Então, vou somar esses dois do meio que são iguais. Vai ficar A ao quadrado mais 6 abacaxi mais 9B ao quadrado. Agora eu acabei. Lembrando, todo o quadrado da soma, isso a gente vai ver muito no 7º ano, ele vira trinômio. São coisas que eu vou falar com vocês o ano que vem e que vai ficar mais fácil da gente identificar. Eu tô falando agora só por curiosidade mesmo. Então, veja, ele sempre vai virar no final 3 termos, tá bom? Agora, veja no quadrado a diferença. Qual é a diferença de um para o outro? Só vai ser o sinal, a regra é a mesma. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou repetir o 5x menos 1 2 vezes. Olha lá, ó. 5x menos 1 vezes 5x menos 1. Coloquei ele 2 vezes. E a regra é a mesma. Vou fazer o primeiro vezes todos os coleguinhas do outro parênteses e o segundo vezes também os coleguinhas do outro parênteses. Deixa eu virar a caneta aqui, ó. Olha lá, ó. Vamos começar com esse aqui. 5x vezes 5x. Sempre número com número, letra com letra. 5 vezes 5, 25. Agora, letra com letra. X vezes x não são iguais? Conserve ela uma vez e some as potências. 1 mais 1, 2. Agora, eu vou o primeiro com o segundo. 5x vezes 1. Qualquer coisa vezes 1 não é ela mesma? Então, continua sendo 5x. Regra de sinal. Mais com menos, menos. Veja que mudou o sinal. Agora, vamos com o segundo. 1 vezes 5x, 5x. É a mesma história. Menos com mais, menos. 1 vezes 1, 1. Menos com menos, mais. Sempre, quando eles forem iguais, os dois do meio a gente junta. Sempre, ó. Veja aqui, ó. Esses dois são iguaizinhos. Então, eu vou juntar. Só que agora, diferente desse que é positivo, esse é negativo. Então, ele vai ficar 25x ao quadrado. Eu tô devendo 5, ó. Menos com menos eu somo, vai dar 10x. E conservo o sinal do maior. Nesse caso, eles são iguais, conservo o sinal de qualquer um. Mais 1. Acabei. Veja que ele virou 3 termos. É isso que eu tenho que eu quero que vocês saibam. Toda vez que eu tiver
um polinômio elevado ao quadrado, eu repito ele 2 vezes, faço a multiplicação e lembro que os dois do meio sempre eu vou juntar. Quando eles forem iguais e os sinais iguais também, os dois do meio sempre juntam, tá bom? Vou virar a página. Mais um exemplo, a letra D eu estou fazendo com vocês. Vejam que eu tenho 3x mais 6y elevado ao quadrado. É o quadrado da soma. Então, eu vou repetir esse 3x mais 6y 2 vezes. Vamos lá. 3x mais 6y, de novo. 3x mais 6y, olha lá, 2 vezes. Como é uma multiplicação, eu vou multiplicar o primeiro vezes todos os de lá, ó lá, primeiro com o primeiro, primeiro com o segundo. E o segundo vezes todos os de lá, ó, segundo com o primeiro, segundo com o segundo. E vou fazer a multiplicação, igual eu fiz até agora. Então, vamos lá, número com número, letra com letra. Vou seguir a seta, 3 vezes 3, 9. X vezes x, bases iguais, conservo a base, soma a potência, certo? 1 mais 1, 2. 3 vezes 6, 18. X vezes y são diferentes, então eu vou pôr x e y, tá? Agora vamos segundo com o primeiro. Sinal, mais com mais, mais. 6 vezes 3, 18. Y vezes x, eu vou pôr x, y, igual eu coloquei para cá. 6 vezes 6, 36. Mais, y vezes y, y ao quadrado. Eu esqueci o sinal aqui, ó, mais com mais é mais, e mais com mais é mais, tudo mais. Quando for positivo, todos vão ser positivos, tá bom? Lembra que eu falei para vocês que os dois do meio vão dar para juntar, porque eles serão iguais? Olha aqui, ó, 18xy, 18xy, é a mesma coisa. Eles sempre serão iguais, gente. Então, eu vou juntar isso aqui e vou colocar 9x ao quadrado mais 36xy mais 36y ao quadrado, certo? Acabamos esse exercício. Agora, na letra E, veja que eu não tenho o quadrado da soma. Eu tenho um outro aqui que eu vou falar o nome para vocês e vocês vão perceber, ó, eu tenho produto da soma pela diferença. Não precisa decorar nome, gente. Eu quero que só que vocês percebam que é diferente desse. Mas o processo da multiplicação é igual. Qual é a diferença? É que neste caso aqui, a multiplicação dos dois são iguais e os sinais são iguais. Aqui eles são iguais, mas os sinais serão contrários. Veja que eu tenho um negativo e um positivo. E isso vai dar uma diferença na hora de finalizar. Vamos começar? Então, o que a gente vai fazer? Sempre do mesmo jeito, é multiplicação. Primeiro com o primeiro, primeiro com o segundo. E depois, o segundo com o primeiro e o segundo com o segundo. Então, eu vou fazer a multiplicação, não esquecendo da regra de sinal. 3 vezes 3, 9. A vezes A ao quadrado. Isso a gente precisa saber, hein? 3 vezes 1, 3, porque na frente do B tem 1. A vezes B, AB. Regra de sinal. Mais com mais, mais. Agora vamos para o segundo. B vezes, ó, na frente do B tem 1. 1 vezes 3, 3. B vezes A, vou pôr na ordem alfabética. AB. Menos com mais, menos. Olha, já mudei o sinal. B vezes B, B ao quadrado. Menos com mais, menos. Veja que os dois do meio, eles são iguais, dá para perceber? Mas eles possuem sinais contrários, diferente do de cima. O de cima, os sinais também eram iguais. Por quê? Porque eu repetia ele igualzinho, inclusive o sinal. Aqui não, eles são iguais, mas os sinais são contrários. Aqui é produto da soma pela diferença, lá é quadrado da soma. É outro exercício. Então, veja, aqui os dois do meio, eles são iguais, só que um é positivo e o outro é negativo. É como se eu tivesse 3 abacaxi e tivesse doado 3 abacaxi. Eu fico sem nada. Então, este aqui corta com esse. Lá eu somava, aqui eu excluo. Então, o final fica como? Fica 9a ao quadrado
menos b ao quadrado. Gente, é simples. Toda vez que vocês olharem eles iguais e os sinais são contrários, vai cortar no meio. Quando eles forem iguais e os sinais são iguais, não vai cortar, vai juntar. Porque não dá para cortar coisas iguais, né? Que eu tô somando. Aqui não, um eu somo, outro eu subtraio. E como eles são iguais, eles se anulam. Então, aqui vira a diferença de quadrados, que é outra coisa que a gente vai ver o ano que vem. Certo? Vou virar a página. Bom, vejam a letra G. A letra G eu tenho de novo produto da soma pela diferença. Não precisa decorar. Só quero que vocês olhem que é uma multiplicação de dois iguais e sinais contrários. O que acontece? Vai dar para cortar. Então, nós vamos fazer o seguinte. Faz a distributiva. Primeiro com o primeiro, primeiro com o segundo. Segundo com o primeiro, vou fazer de outra cor. E segundo com o segundo. Vamos lá? Então, vejam. No próximo, eu vou ensinar uma dica para vocês. Vamos lá, ó. 5 vezes 5, 25, y vezes y, y ao quadrado. 5 vezes 8, 40. Y vezes z, y, z. E mais com mais, dá mais. Agora, vamos para o segundo. 8 vezes 5, 40. ZY, eu vou pôr na mesma ordem que eu coloquei o outro. YZ. Menos com mais, menos. 8 vezes 8, 64. Z vezes Z, Z ao quadrado. Menos com mais, menos. Olhem os dois do meio. 40YZ positivo e 40YZ negativo. Posso, ó, excluo os dois. Um anula o outro. Sobrou quem? Sobrou 25y ao quadrado menos 64z ao quadrado. Certo? Agora, veja a letra H. A letra H é a mesma coisa da letra G, só que eu vou ensinar para vocês um passinho que pula uma etapa, porque a gente já consegue fazer isso de cabeça. Só que precisa observar o exercício, senão você erra ele inteiro. A primeira coisa que você tem que olhar é se ele é uma multiplicação, que nem nesse caso é, ó, é uma multiplicação de dois iguais, M4N, M4N, e sinais contrários, um positivo e o outro negativo, ó, tá vendo? Ó, um é positivo e o outro é negativo. Se eles forem exatamente do jeito que eu falei, iguais de sinais contrários, você não precisa fazer distributiva grande. Você só vai fazer o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, certo? Por quê? Porque os dois do meio eu sei que vai dar para cortar. Como eu vou excluir, eu não preciso fazer, certo? Então, veja como fica, ó. M vezes M, M ao quadrado. 4N vezes 4N, faz a regra de sinal. Mais com menos, menos. 4 vezes 4, 16. N vezes N, N ao quadrado. Eu já cheguei no fim. Se eu tivesse feito inteira, ia ficar assim, quer ver, ó? Vou fazer inteira para vocês verem. M vezes M, M ao quadrado. M vezes 4N, 4M, N. Mais com menos, menos. 4N vezes M, 4M, N. Mais com mais, mais. 4 vezes 4, 16, N vezes N, N ao quadrado. Veja aqui, ó, olha os dois do meio, ó. Os dois do meio aqui não corta, ó. Esse corta esse, porque são iguais e sinais contrários. Eu tenho menos 4 mais 4, dá 0. E sobra quem? M ao quadrado, menos 16, N ao quadrado. Eu esqueci a regra de sinal aqui. Viu? Deu igualzinho. Então, eu só posso fazer o primeiro com o primeiro e o segundo com o segundo, sem fazer este com o segundo e o segundo com o primeiro, se eu perceber que eles são iguais e de sinais contrários, porque eu sei que corta. Se eles são iguais e os sinais são iguais, ele não corta, ele junta. Então, eu não posso fazer, tá bom? E esse aqui, o que seria? 4t mais 3s elevado ao quadrado. É quadrado da soma, né? Então, esse aqui, eu sei que se eu repetir essa turminha 2 vezes, eu não vou conseguir cortar. Por quê? Porque eles são iguais e os sinais são iguais. Veja, eu vou repetir essa turma 2 vezes.
4t mais 3s, 4t mais 3s. Veja que os dois aqui, eles são exatamente iguais, inclusive o sinal. Então, esse não posso fazer a regra curta, o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo. Por quê? Porque eu não vou conseguir cortar, eu vou juntar. Então, eu tenho que fazer a distributiva inteirinha. Como? Do mesmo jeito que eu ensinei no começo. Primeiro com o primeiro, primeiro com o segundo. E depois, o segundo com o primeiro e o segundo com o segundo. Então, vamos fazer a regrinha lá, ó. 4 vezes 4, lembra que é número com número primeiro, vai dar 16. Agora, letra com letra. T vezes T são iguais, conserva e soma potência, ao quadrado. 4 vezes 3, 12. T vezes S, TS ou ST, não tem problema a ordem, só que você tem que fazer sempre a mesma coisa. Mais com mais, mais. Agora, vamos para o segundo. 3 vezes 4, 12. ST, se você colocou TS aqui, você vai pôr o T primeiro, TS. Mais com mais, mais. 3 vezes 3, 9. S vezes S são iguais, conserve, some a potência, vai dar 2. Mais com mais, mais. Olha os dois do meio, sempre. Dá para olhar? Ó, veja, os dois do meio não é a opção que eu posso cortar. Por isso que eu tive que fazer inteira. É a opção que eu vou juntar, porque os dois são positivos. Eles não são iguais de sinais contrários em que um anula o outro. Eles são iguais de sinais iguais, então eles se unem, eles se juntam. Então vai ficar como? 16t ao quadrado, 12ts mais 12ts vai dar 24ts positivo mais 9s ao quadrado. Já não posso fazer mais nada, gente, porque são todos diferentes. Tatu, sapo e tamanduá, sei lá. Não posso juntar, certo? Nossos colegas já deram um recado no início da aula, beleza? Beijos, fiquem com Deus, bom final de semana e até segunda!